Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Salve, salve! Nação cuscuzeira, esta é a versão galopeira, só que espírita e livre para todos os públicos. Então, galera, tudo bem com vocês? Eu estou tão animada em a gente se reencontrar em mais uma quinta-feira. Galera encarnada e desencarnada, agradeço a presença de todos, mas para iniciarmos a nossa jornada do cuscuz com o espiritismo, a gente devia primeiro fazer o quê? Eu tenho que me apresentar, né? Medir mais açúcar, gente. Sou eu, Paloma Benício, pronta para guiar vocês como uma boa comissária de bordo, aeromoça. Um beijo para todas as comissárias e todas as aeromoças e aeromoços, enfim. Vamos iniciar com uma boa prece para fazer o quê? Harmonizar. Vamos harmonizar com uma boa prece. Eu queria chamar a Isabel para fazer a nossa prece inicial. Isabel, por favor, se você está presente, bata 2 vezes para sim e 1 para não. Toque, toque, né? Gente, como é que a gente harmoniza depois de um salve desse? Mas vamos tentar, né? Vamos, nesse momento, meus irmãos, meus queridos e queridas ouvintes que se encontram sintonizados em nossa rádio, que possamos nos sentir envolvidos pelo querido e doce Rabi da Galileia. Pensemos e elevemos o nosso pensamento até ele. E em um só pensamento, digamos, mestre querido, envolve-nos na noite de hoje em luzes de paz, de harmonia, para que possamos sintonizar com a mensagem que será dita, com a mensagem que será explanada e explorada na noite de hoje. E que nas horas vindouras analisemos as palavras, os ensinos, que todos eles vêm de ti, mestre querido. Envolve a nossa convidada, para que através dela os benfeitores possam, da melhor forma, nos trazer a tua mensagem. Que na noite de hoje, os irmãos que necessitam de uma palavra amiga se sintam acolhidos pela rádio, pelo cuscuz com o Espiritismo. E que nesse momento, sob teu olhar misericordioso, nós vos pedimos a permissão para iniciarmos a noite de hoje do cuscuz com o Espiritismo. Que assim seja. Que assim seja. Galera, bora fazer a nossa segunda parte da harmonização com uma boa música. Gente, que eu me acalmei todinha. Que delícia de prece. DJ JP, solta o som, rapaz. Da internet. Eu tô curtindo. Sua rádio favorita. Até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo
acelera e pede pressa. Eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. E o mundo vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para. A vida não para, não. A vida não para. A vida é tão rara. Galera encarnada e desencarnada, estamos aqui mais uma quinta-feira, depois com essa música harmonizadora com Lenine, Lenine's Life, Lenine's Love. Estamos aqui, galera encarnada, se preparem logo com sua cumbuca de cuscuz e com a boa água fluidificada, que hoje estamos recebendo aqui, com imensa alegria, a nossa querida Sandrinha, do Centro Espírita Lar dos Humildes. Um cheiro, um beijo e um cuscuz com queijo para a galera do Centro Espírita Lar dos Humildes. Aí vocês devem estar se perguntando, qual é o tema de hoje? Bem, o tema de hoje é: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra? Sandrinha, seja muito bem-vinda mais uma vez, muita paz e muita luz. Boa noite, Paloma Benício. Boa noite, ouvintes da rádio, do programa Cuscuz, que nós vamos curtir um cuscuz aqui bem gostoso, estudando o Evangelho. Hoje nós vamos estudar o Evangelho no capítulo 5, item 28 do capítulo Bem-aventurados os aflitos, o que a Paloma acabou de dizer para vocês. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Ou seja, será lícita a eutanásia? E como esse é um assunto que sempre está em pauta dentro da vida humana, nós trouxemos esse estudo para a gente conversar um pouco acerca dele. Primeiramente, vamos ver o que é eutanásia. A eutanásia é uma palavra grega que significa boa e tanásia, morte. Boa morte ou morte sem dor, né? Seria o significado de eutanásia. Primeiramente, a gente se reporta ao
retiramos um recorte da versão de 1771, adotada pelo Conselho Regional de Medicina, o juramento de Hipócrates. Só um pequeno recorte para a gente fazer uma reflexão. Quando ele diz assim: aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder. Isso é o médico fazendo o juramento. O meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por comprazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda de vida, né? Então, no próprio juramento que é feito de Hipócrates, que os médicos fazem, esse está dentro do juramento deles, que eles não vão causar danos para que a pessoa se prejudique em termos de vida, né? E muito menos tirar a vida de alguém, né? A eutanásia, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser ativa ou passiva. A ativa é a que todo mundo conhece, que é quando é feito uma medicação para abreviar a vida da pessoa ou para retirar a vida, né? E a eutanásia passiva não dá o tratamento adequado para a pessoa que está necessitando, ou então retirar os medicamentos, né? Existe um caso aqui que nós, nos anos 70, um casal, a filha deles, ela, com uma alta ingestão de droga, ela entrou em estado de coma. E ela ficou com um problema muito sério nos pulmões e precisou de pulmões artificiais. Aí o que aconteceu? Os pais resolveram retirar a medicação, o pulmão artificial. Por que eles resolveram? Porque eles não tinham mais condição de dar continuidade ao tratamento em termos financeiros. Aí eles mandaram retirar. E retiraram os pulmões. Eles entraram na justiça para fazer isso. E retiraram. Sabe quantos anos esta jovem ainda viveu? Teve uma sobrevida? 10 anos, sem os pulmões artificiais, em estado de coma. Aí a gente vê como é que a espiritualidade superior ela é magnânima conosco, porque todos nós somos olhados de uma forma especial, de uma forma em que eles observam o que a gente está precisando. Nós precisaríamos amanhecer todos os dias e sermos gratos a Deus por mais um dia, porque nós somos, segundo Emmanuel, nós somos viajores deste grande caminho que se chama eternidade. Então, à medida que nós compreendermos isso, nós não vamos ter ideias de retirar a vida de ninguém e muito menos a nossa. Então, isso foi nos anos 70, né? Que aconteceu com a jovem. Se ela foi com intuitos suicidas ou não cabe a nós julgarmos, ela foi amparada espiritualmente. O corpo da gente é como se nós pedíssemos emprestado uma casa. E aquela casa que a gente pediu emprestado, a gente vai usar. E se a gente não cuidar dela,
achar que não precisa, não é minha mesmo, eu vou ter que deixá-la, aí não cuidar dela, ela vai se deteriorando, vai quebrando as telhas, as paredes vão se rachando com o passar dos anos. E quando nós formos entregar esta casa, nós teremos coragem de entregar uma casa que nos foi emprestada e nós não soubemos utilizá-la, pois assim é o nosso corpo. Nós temos que cuidar dele muito bem, porque ele foi emprestado para nós espíritos, para que a gente pudesse evoluir. Enquanto nós estamos alugando este corpo, nós temos que cuidar muito bem dele para que nós sejamos completistas. André Luiz, ele nos mostra que a maioria das pessoas não são completistas. Porque o que é completista? Nós recebemos uma quantidade de anos de vida e está aqui, a Sandra vai ganhar 70 anos de vida. Aí, 70 anos, ela chega antes no plano espiritual, porque usou mal, ou porque comeu demais, fez estragos, ou porque ela fez muita farra, ou porque utilizou a sexualidade de forma desequilibrada. E assim são N as formas, ou algum tipo de vício, que nós prejudicamos esta moradia que nos foi emprestada. Esta moradia a qual estou falando é o nosso corpo, que nos é emprestado desde a hora da concepção até a hora de entregarmos este corpo para podermos ir para a vida além da vida. Mas São Luís, ele nos chama no Evangelho que nós temos que, até o último suspiro, nós temos que ter a esperança de uma melhora. Aí, nesta melhora, que nós temos que ter a esperança de uma melhora, cabe a nós cuidarmos dela. Que não sejamos aqueles que, quando está no hospital, os médicos desenganando, dizendo que não, dizendo que já está com morte cerebral, um exemplo. E é melhor doar os órgãos, retirar, fazer isso ou fazer aquilo. A Valquíria Kaminski, no livro Pecadores de Almas, ela estava em coma, em estado de coma, aqui na Terra, nessa encarnação. Nesta agora, ela ainda está encarnada. Eu trabalhei com ela. E nós ministramos formações de professores. E ela está no Rio Grande do Sul, ela morava. E ela estava fora do corpo em estado de coma. O médico disse para os filhos dela, isso está no livro Pescadores de Almas. Ele disse para os filhos e o marido, os filhos já rapazinhos, disse, olha, ela não vai mais voltar. Ela agora já está. E se ela voltasse, ela ia ficar com o corpo todo deformado. Ela não ia ter condição de caminhar, de se mexer. Aí ela disse que, isso ela escutando fora do corpo, ela fez uma prece. Ela, em coma, fez uma prece e pediu a Jesus que mostrasse a ela uma forma dela voltar para o corpo e com o corpo normal. Aí foi mostrado a ela que o que o médico estava dizendo era sério, porque na encarnação anterior, lá na França, ela era a companheira de Modigliani, e o Modigliani, naquela época, os artistas, eles desencarnavam sempre com tuberculose, né? E ele desencarnou com tuberculose, ela estava grávida dele, lógico, né?
E ela voltou para casa depois do enterro arrasada. E na hora de dormir, a espiritualidade superior diz que se ela tivesse feito uma prece antes de dormir, não teria acontecido aquilo. Aí ela dormindo, saiu sonâmbula e se jogou. Ela morava no primeiro andar. Se jogou pela janela. Na hora que ela estava se jogando pela janela, o anjo guardião dela ofereceu, olha como com a espiritualidade as coisas funcionam diferente. Primeiro andar, a pessoa caindo, ele ofereceu para ela que ela teria direito de ficar melhor. Ela disse, não, eu quero morrer. Isso, ela dormindo e caindo. Aí ela cai e é toda despedaçada. A queda foi muito violenta. O corpo espiritual dela, que nós espíritas chamamos de perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele ficou muito marcado. E quando ela reencarnou agora nessa encarnação, as marcas ficaram para que na idade em que ela cometeu suicídio lá, ela iria ou desencarnar, ou ficar toda quebrada, juncada a um leito. Isso ela viu na hora que estava em coma. Aí ela pede se tem alguma oportunidade dela voltar. Boa. Disseram, tem. Se você fizer o que você se comprometeu e até agora não fez. Ela disse, o que é? A pictografia. Aí ela disse, mas eu não tenho, nós gastamos todo o nosso dinheiro comigo nesse hospital. Eles disseram, não se preocupe, a gente se organiza. Você vai pictografar, isso aí fica por nossa conta, o material. E ela começou a pictografar. E quando ela estava já com algum tempo pictografando, ela foi chamada pelo doutor Bezerra para vir trabalhar no Ceará, no projeto 4 Varas, e ela foi trabalhar, e eles convidaram por 2 anos, com o doutor Roberto Caldas, que é um trabalho belíssimo, para quem não conhece, vá ver no Pirambu. E ela foi fazer um trabalho, e trabalhou 2 anos. E ela disse, eu estou liberada, tá, mas se você puder ficar mais um pouquinho, ela ficou mais 1 ano. Aí, quando terminou, ela saiu e foi só pictografar. Então, por que eu estou falando isso se nós estamos falando de a eutanásia? Porque na eutanásia também tem o suicídio assistido, onde a pessoa pede para ser colocada e os médicos dão a medicação que a própria pessoa ingere numa seringa, coloca no corpo, é ensinado, o médico orienta, fica só olhando e a própria pessoa faz. E esse suicídio assistido, que é um outro tipo de eutanásia que eles fazem, agora, em dezembro, no dia 7 de dezembro de 2021, acaba de sair, ou seja, se tornou banal, né? Acaba de sair na Suíça. Foi aprovada uma cápsula de suicídio assistido, que é um outro tipo de eutanásia que eles estão fazendo. Como é? A pessoa, vocês coloquem na internet, vocês vão ver bem melhor. A pessoa é colocada dentro de um caixão, a cápsula que eles chamam é um caixão todo transparente. Ela escolhe como é que ela quer a boa morte dela, se qual é o tipo de visão que ela quer morrer olhando. Qualquer tipo de imagem da natureza que ela quiser, ela vai ver. Porque essa cápsula, esse caixão que a pessoa fica, é transparente. E ela tem 1 minuto para olhar. Nesse minuto,
eles injetam um determinado tipo de de medicamento, que em 1 minuto ela perde o ar completo. Fica asfixiada, morre por asfixia. Aí, essa é uma das boas mortes, ou seja, de eutanásia, que estão criando. E quando eu falei da eutanásia ativa e a passiva, a ativa só existe, ela é legal na Bélgica, na Holanda e na Suíça. Esses 3 lugares, ela já é legalizada. A eutanásia passiva, ou seja, de tirar os medicamentos e a pessoa vai morrendo aos poucos, ou então de não dar os medicamentos adequados, né? Inadequados, ela é legal na França, na Hungria, na Dinamarca, na Suécia, na Áustria, na Noruega, no Canadá, esses primeiros na Europa, né? E no continente americano, o Canadá e alguns estados dos Estados Unidos, como também na Colômbia. O Brasil é proibido a eutanásia. Por isso é que é importante que a gente compreenda que esses tipos de comportamentos são ocasionados pelas pessoas que ainda têm ideias materialistas, não acreditam que tem uma vida além da vida, acreditam que vai ficar descansando. Alguns acham, morreu, descansou. Alguns acham totalmente equivocado, né? E aí a gente tem que observar que para o materialista não há jeito. Não existe jeito. Já está resolvido, né? Então vamos olhar algumas coisas que são falsas. Como, por exemplo, é falso dizer quem ama deixa voar. Ou seja, você deixa uma pessoa que você ama ser assassinada, porque é um homicídio, porque é melhor para ela parar de sofrer. A pessoa tem coragem de abrir a boca e dizer. Só que a pessoa vai voar e a gente não lembra que ali adiante a gente pode encontrá-la, ela no chão. A queda é vertiginosa, não é? E tem uma outra forma falsa de olhar, que é eu matei por amor. Ou seja, claro, a pessoa morrer, a pessoa que eu amo muito está sofrendo demais. E eu matei por amor. Quem ama não mata. O amor, ele é vida. E é vida em abundância. Ainda tem mais. Existiu um casal nos Estados Unidos que eles, Ted e Joan Downes, ela estava com câncer no pâncreas e estava com era metástase, já estava o corpo todo tomado, ela tinha talvez alguns meses de vida. E ela resolveu pedir para ter o suicídio assistido. E o marido, o Ted, achou por bem, porque ele a amava, que ela sofresse o suicídio assistido, mas ele também era uma declaração de amor, era uma promessa de amor dele para ela, que ele também iria morrer junto com ela, cometeu o suicídio. E os dois cometeram suicídio juntos. Isso são coisas duras de se escutar, de se ouvir, de se ver, mas infelizmente existem. Mas vamos para nós. Já escutamos muitas coisas que são falsas e vamos observar as coisas que são positivas. Quando nós refletirmos em frente ao enfermo,
nós devemos pensar assim. Olha, nós não devemos pensar assim. Poxa vida, eu ainda vou ter que gastar mais. Gastar do meu tempo, gastar do meu dinheiro, eu já não tenho mais do que gastar. Isso é um absurdo. Aí aceita a eutanásia. Não, a gente deve pensar o contrário. Chegar junto aos médicos, aos que estão estudando e perguntar quais são as possibilidades, quais são as esperanças, o que ainda pode ser feito. E nós precisamos ter esperança, sim, de que aquele que está, o tempinho que ele viver mais, mesmo que seja sofrendo dores, ele é quem cresce. No livro Obreiros da Vida Eterna, tem um caso de uma senhora que ela cuidava de um garotinho de 5 anos de idade que era órfão. E ela estava com um tumor. Salvo engano, era no duodeno. Eu não lembro bem qual era o local. E o tumor já estava supurando. Isso o André Luiz observando. E a espiritualidade superior, e ele olhando como médico, colocou uma espécie de encapsulamento no tumor para ela viver mais, porque ele já estava supurando. Para ela viver mais. Isso aqui é para ela viver mais um pouquinho. Aí disseram assim, por quê? Ele perguntou, por quê que isso está acontecendo? Aí ele disse, não foi pedido dela. Foi pedido dessa criança. Mas esta criança, aí que vocês estão vendo, é um espírito muito evoluído. Ele tem moral para pedir. Ele pediu de mãozinhas postas. Ele pediu a Deus que desse um pouco mais de tempo. Eu não me lembro como era que ele a chamava, se era de vovó, parece que era de vovó. E ele fazendo prece junto com ela, as lágrimas dela desciam, sentindo a energia de amor que havia, um conluio amoroso entre aquele espírito daquela criança e o plano maior. E eles, pelo merecimento daquele espírito daquela criança, eles deram para ela, salvo engano, 6 meses. Já era a hora que ela ia partir. Eles ainda deram. Deram uma renovada, uma repaginadazinha nela, para ela viver mais, porque a criança ainda precisava de algum tempinho para ele se fortalecer, se preparar, e ela o preparava, ela ensinava ele a cantar, as músicas, não sei se era da igreja, ela ensinava, e ele tinha uma energia de muito amor que ele aprendia com ela. Então a gente vai olhar que o Emmanuel, quando nos diz, mesmo que seja 1 minuto, 2 minutos, que a pessoa tenha, deixe que ela viva. Seja um dia, seja uma semana, seja 1 minuto, sejam 2, às vezes, em 1 ou 2 minutos, a pessoa se arrepende de algo, reflete algo, e ela consegue desencarnar, tendo resolvido aquilo, que poderia, se ela não tivesse aquele tempinho, ela poderá passar anos para resolver, porque fora do corpo a história é diferente. Então, à medida que nós compreendemos a importância do nosso tempo de vida, que ele precisa ser aproveitado, todas as oportunidades para o nosso crescimento, a gente não vai querer que fulano deixe a vida porque está sofrendo. Fulano, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu amor, seja quem for, que está e tem pouco tempo, está sofrendo. E a gente acha, oh meu Deus,
Se é para ele sofrer assim leve, não. Nós não temos o direito de fazer isso. Nós precisamos dizer assim, que seja feita a vontade de Deus e não a minha. Vamos ter que aprender, nós ainda não aprendemos a entregar nas mãos de Deus, que é a vontade dele, porque a hora de partir, ela não pertence a nós, ela pertence a Deus. E cabe a ele, junto aos seus assessores, a hora de desatar os laços ou não. O Emmanuel, no livro Fé, Paz e Amor, psicografado pelo Chico Xavier, eu não vou ler o texto todo, mas só um parágrafo, para vocês verem a beleza. Esse é o capítulo 16, que se intitula Eutanásia e Socorro. O livro é Fé, Paz e Amor. Só um parágrafo, 2 linhas que eu vou ler. Frequentemente, a lepra do corpo é medicação redentora da alma faminta da paz e reequilíbrio que apenas conseguirá em se banhando na fonte lustral do sofrimento. Ou seja, a gente só consegue a paz, a gente só consegue readquirir a paz de espírito e de consciência se nós passarmos pelas etapas às quais nós nos comprometemos. E se nós não tivermos passado pela etapa do amor, amando, cuidando, tendo paciência, socorrendo, amparando, apoiando, nós vamos receber a dor. E a dor vai nos ensinar a trabalharmos a humildade em nós. E com a dor é que a gente se reequilibra. Porque nós não fomos pela porta do amor. Não soubemos fazer direitinho, então a gente recebe outra oportunidade, que agora vem a porta da dor. E a dor, a gente tem que aprender a bendizê-la, porque com ela nós aprendemos a ser humildes, a sermos cristãos, a sermos seguidores do Cristo. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Vamos continuar aí as perguntas para a gente dar continuidade, tá bom? Antes da gente começar as perguntas, como bem sabemos, temos o nosso intervalo. E nada melhor para a gente reabastecer nossa cumbuca de cuscuz, eu gostaria de chamar o DJ JP para soltar o som. Rádio Pop Rock. O ser no corpo é um passarinho, na janela quer voar. O pensar é bola, vibra harmonias pelo éter, pelo ar. Sofre os olhos, deita a vista sobre o mar, sobre a mar. Cativeiro, marinheiro, Maria, homem ao mar. Mas o teu corpo é teu meio de cantar, de sentir, de sonhar, saborear, arimar, amoriar, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, extremunhos, a casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa.
de sonhar, saborear, arimar, amorear, sensoriar. É tua casa, casulo, testemunhos, testemunhos. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. A casa lá, a casa, a casa, a casa, a casa lá, a casa. Estamos de volta com o nosso cuscuz. Então, gente, estamos aqui no nosso pinga-fogo no cuscuz para derreter aquele queijinho e a manteiga. Chega que a manteiga derrete. Então, antes de mais nada, alguns de vocês têm perguntas? A Carol levantou o braço aqui. Opa, Carol, diga lá. Boa noite, Sandra. Boa noite, Carol. Tudo bem? Tudo bem. Eu vi uma das perguntas, eu vou aproveitar o gancho dela, viu? É assim, Sandrinha, a gente quando começa a assistir os filmes, eu gosto muito de filme de romance, né? E tem um filme, não sei se você conhece, Como Eu Era Antes de Você. Que é uma adaptação de um livro, né? E muitas pessoas, muitos jovens que chegavam até a mim, falavam assim, eu amo esse filme, porque é muito lindo e romantiza essa questão da morte do rapaz, né? É um filme que já começa trágico, né? E ele é trágico em alguns momentos. E você poderia falar a respeito dessa romantização da eutanásia no cinema, nos livros? Muito bem, Carol. Exatamente. As pessoas que não acreditam na vida além da vida, elas acham que do jeito... Porque esse filme que você está falando, que ele foi muito, muito mesmo falado, e tem o livro também, é belíssimo, belíssimo o filme. Mas a dor, até mesmo de nós que estamos assistindo, é muito grande porque ele escolhe a eutanásia. E a atriz, que foi ali que ela adquiriu sucesso, né? Ela foi encontrada, ela era uma garçonete. E o autor achou que ela seria a pessoa ideal para fazer o papel do Game of Thrones, né? Aí depois ela foi olhada e foi colocada com outro visual no filme, ela é toda diferente, repaginada, né? E, no entanto, é uma coisa muito interessante de se refletir, porque ela luta muito para ele não cometer a eutanásia. E ele, pelo orgulho, aquilo ali é orgulho, porque ele acha que não vale a pena viver com uma pessoa. O que ele vai dar para ela se ele só mexe a cabeça? Ele não compreende que tem tanta coisa mais e que o suicídio é uma porta de sofrimento que ele entra, que há muito, muito sofrimento. Aí sim, ele não está aceitando conviver com a dor. Nós espíritas, temos aprendido que a dor, ela deve ser vista como instrutora das almas. Ela nos conduz, ela faz com que a gente acorde para os reais valores da vida. E quando romantizam um caso como a eutanásia, é muito triste da gente ver, porque são pessoas que ainda não compreendem
que aquilo ali é uma situação de crescimento do espírito. Aí se afasta do caminho para poder... E o pior é eles romantizarem, né? Fazer com que todo mundo queira ver o filme. É lindo, mas é lindo o filme. Mas quando ele comete a eutanásia, ao meu ver, estraga o filme. Derruba E a influência que exerce nos jovens, né, Sandra? Fica esse alerta pra gente. É uma influência muito séria, muito boa. Eu quero fazer um adendo. Eu queria pedir de volta, depois que eu assisti esse filme, o meu tempo e o dinheiro do ingresso do cinema, porque eu fiquei muito revoltada. Nenhum dos dois você não recebe, sabe quando? Nunca. Esse adendo da Paloma é ótimo. Pois bem. Pois vamos para a segunda? Vamos para a segunda questão. A segunda questão é a seguinte, Sandrinha. Quando uma pessoa assina um termo médico de não ressuscitação cardiopulmonar e sofre um acidente e a equipe médica é legalmente impedida de ressuscitar, sabendo-se que havia possibilidade de ressuscitar essa pessoa, é considerado um suicídio, Sandrinha? Com certeza. A própria pessoa assinou, se eu vou até tal lugar, se não der, eu não quero que cuidem de mim. Eu acompanhei um caso agora na pandemia, naquele momento em que a pandemia era mais séria. Era uma menina que frequentava o Lados Unidos, ela era uma das evangelizadoras, e ela começou me ligou, disse que o marido dela estava entubado. E ela disse, Sandra, eu tenho muita, muita fé que ele volte para casa. O que você me aconselha a fazer? Eu digo, vamos orar. Você vai fazer todos os dias você vai fazer o evangelho, mentalizando luz e pedindo a Jesus, mas sempre peça assim, que se for da vontade de Deus, que ele volte para casa. E a gente se falava quase que diariamente. Ela tem uma filhinha, na época estava com 2 anos, deve estar com 3 anos a criança. E os dias passaram, e ele entubado. E um mês passou, e ele entubado. E ela dizia assim, Sandra, ninguém levanta a minha esperança, só consigo essa esperança conversando com você. Não é que eu dissesse nada, nem fizesse nada, não. Eu apenas dizia, tenha fé, entregue nas mãos de Deus, tenha fé e vamos orar. Aí eu comecei a refletir com ela, fazer algumas reflexões assim. Se ele voltar enfermo, cheio de problemas, mesmo assim você quero, e eu converso isso com Deus, eu digo assim, meu Deus, se ele vier cheio de doença, cheio de problema, eu quero, mas traga ele para casa, que eu cuido dele, eu vou cuidar com todo amor. Aí eu comecei devagarinho. E se ele voltar impaciente, todo agoniado, eu vou ajudá-lo. E assim a gente conversava e orava e tudo. Chegou o dia dele sair do hospital. Saiu magrinho, magrinho, magrinho. Eu não sei se ele passou, foi 3 meses no hospital, eu não me lembro. Saiu muito magro. Ele teve que voltar a fazer exercícios para aprender a caminhar, cheio de escaras, principalmente tinha uma escara muito séria no pé, que foi um tratamento enorme, de fisioterapia, de terapia, de tanta coisa. E ela sempre. Aí, depois que ele voltou para casa, o nosso tempo agora de conversar era pequeno, porque ela agora tinha que se dedicar de corpo e alma para ele. Mas, graças a Deus, ele voltou e já está, agora em 2022, ele já voltou a trabalhar. A gente tem que ter a esperança, porque nós não temos o direito de ser juízes, porque fulano está sofrendo, melhor que ele morra. Não. Quem diz que nós temos direito de olhar assim? Quem garante se não é melhor que ele volte com sofrimento e cheio de dores para poder se melhorar como ser humano?
Não é da gente, é de Deus a vontade de como continuar. Deu para responder? Eu nem sei se eu... Deu sim, Sandrinha, obrigada. A Isabel tem uma pergunta a fazer. Bora lá. Sandra, todo mundo conhece no meu espírito e fora do meu espírito o palestrante Divaldo Pereira Franco, né? E Divaldo conta uma história muito interessante de um médico, é uma história muito longa, quem tiver curiosidade, coloca no YouTube que acha, bem rapidinho, que é uma história de um médico ateu que ainda estava em formação, estava se formando como médico. E esse rapaz é chamado de última hora para fazer um parto. Não tinha quem fosse fazer o parto dessa senhora. E quando ele chega lá, eu vou só encurtar, ele faz o parto da criança e ele, já satisfeito por ter conseguido esse feito nas condições mais precárias, ele observa que o bebê tinha um pezinho torto. Aí, ele como era ateu, ele pensava que poderia, né, dar uma boa morte. Não, ele vai sofrer muito, esse bebê vai sofrer muito. Então, acho que se eu tirar a vida dele, eu vou estar poupando a ele e a família de sofrimentos. Só que no momento que ele ia fazer a injeção caiu, ele perdeu o líquido que tinha dentro do injetável e acabou deixando para lá, né? E é uma história que ela vai se desenvolvendo, é muito interessante, mas a gente percebe que o fato desse médico não ter uma religiosidade, não ter crença, será que isso contribui também para a gente? Era isso que eu queria perguntar, o fato de não ter uma fé, e como a gente fala no meu espírito, uma fé raciocinada, isso contribui para que a gente faça essas opções por eutanásia, por suicídio? Essa é a minha pergunta. Com certeza, o fato da gente não ter o conhecimento, a gente termina fazendo tolice. Mas o mais interessante da história é o final, não é? Porque dá o programa da rádio todinho, só contando essa história. Não, mas pode pular para o final, só para dizer que... Fala, Sandra, fala aí. E no final da vida, o garotinho do pé torto, e puxava a perna, ele se torna um médico renomado de uma enfermidade. Ele consegue estudar e desenvolver cientificamente uma cura para uma determinada enfermidade. Salvo engano, é um tipo de câncer raríssimo. E aquele médico que não conseguiu matar a criança, que não conseguiu fazer a eutanásia, por preconceito, que ele achava que o menino ia ser muito infeliz, ele está com a filha com a enfermidade seríssima, seríssima. Ele não encontra em lugar nenhum um especialista quando ele sabe desse médico renomado. Aí ele vai atrás e quando eles se encontram, o médico descobre que aquela criança era aquele médico. Eu não me lembro do detalhe, como é que ele descobre, mas ele descobre. Ele já tinha recorrido a várias formas de tratar a neta dele, Sandra. Até que alguém tinha falado de um médico que tratava de pessoas pobres em um determinado local. Distante. O que eu não me lembro é como foi que ele descobriu que ele era a mesma criança. Eu sei que ele pergunta a ele, de onde é que você é? Aí ele vai dizendo, você nasceu no lugar assim, assim, ele lembra. Eu acredito até que a espiritualidade superior é quem mostra esse tipo de coisa. Aí ele caiu em si e compreendeu que se ele tivesse tirado a vida daquela criança, hoje a vida da neta dele não seria
E ela foi, ele conseguiu salvar a neta dele. É muito bonita a história. A gente já pode ir para os fechamentos, Paloma. Exato. Sandrinha, quais são as suas considerações finais? Muita gratidão pela sua participação de hoje. Qual assim, você poderia nos falar hoje de considerações finais para dar aquele fechamento com chave de cuscuz? Nós não temos o direito de ser juízes da vida de ninguém. Sejamos caridosos conosco e com os outros sempre. E também a dor, ela deve ser vista como instrutora das almas, como diz o Emmanuel, né? E nós precisamos valorizar muito a vida e vamos amar mais. Excelente, excelente. Gente, nosso cuscuz está chegando ao fim. Mas para chegar ao fim de um encontro, precisamos da nossa prece final. E eu gostaria de, por favor, chamar a Carol para fazer a prece final. Opa, bem surpresa, né? Acho bonito. Só um minutinho, Paloma. Que surpresa é tão bom assim, festa surpresa. Casamento surpresa, eu não sei, né? Porque eu nunca casei, gente. Mas enfim, tudo na surpresa, assim, gera aquelas reações mais genuínas. Quem não sabe não faz ao vivo, né? Vamos nós. E não casou, essa encarnação. É verdade. Pois vamos lá, gente, encerrar este momento, esse encontro tão bacana, tão legal, né? Tão leve. Fechar os nossos olhos. Você que está em casa, às vezes voltando do trabalho, da faculdade, se possível, se concentrar, né? Se não pode fechar os olhos, mas se concentrar, se conectar com Deus, se conectar com o nosso Pai Criador, nosso Mestre Jesus, e agradecer por mais um programa, por mais um momento que alegra nossos corações, uma mensagem tão bonita, tão leve, que nós vamos aprendendo um pouquinho e absorvendo tudo que há de bom, que possamos continuar com essas boas vibrações e que tenhamos em nossos lares muita paz, muita luz, em todos os lares que estão nos ouvindo, que aqueles que estão passando por dificuldades, que estão necessitando desse amparo fraterno, que sejam amparados, acolhidos, ouvidos, e tranquilize seus corações, que nosso Pai Criador, Ele olha por cada um de nós. Fica conosco, Jesus, que assim seja. Que assim seja, pessoal. Gratidão a todos vocês, Assim ouvintes, que estão aqui, ouvindo a cada encontro. Cuidem-se, bebam bastante água, usem máscara, façam distanciamento social e usem álcool em gel. Gente, até a próxima quinta, o decreto está liberado. Um cheiro, um beijo e um cuscuz com queijo. Pronto. Ai, ai. E aí, como é que estamos? Tudo bem? Tudo bem, João Pedro? Gostei de ver você vestido de Ceará.